essa live faz parte de uma série de lives sobre felicidade e propósito, sobre a perspectiva cristã, e faz parte de um projeto de capelania da Universidade Federal do Piauí, projeto de extensão, projeto oficial da universidade, que pretende ser um suporte, né? Pretende ser um canal de apoio à comunidade acadêmica e à comunidade como um todo, né? A comunidade em geral, principalmente familiares da comunidade acadêmica, né? Parentes, em especial nesse tempo de pandemia, né? Nesse tempo de isolamento social. Então, a capelania ela é um canal de apoio, um canal de suporte, um canal que tem o propósito de prestar auxílio, né, para a população, para a comunidade. E aí nós temos também um projeto, né, nós temos funcionado de duas formas. Uma é promovendo essas lives, que trazem tanto um embasamento científico, como também uma reflexão do ponto de vista cristão, sobre questões relacionadas à vida, felicidade, ao propósito, ao significado, né, que essa live, inclusive, vai tratar com muito destaque. E o outro projeto que nós temos realizado, outra ação que nós temos realizado, é a escuta voluntária. E o que é isso? A escuta voluntária é um canal aberto para ouvir a comunidade. Muitas pessoas, às vezes, nessa condição principalmente de isolamento social, e como nós já dissemos em outro momento, mesmo antes da pandemia, o homem moderno, né, o homem pós-moderno, ele tem vivido já numa condição de isolamento social, né, crescente. Embora com mais mídias, né, para aproximar as pessoas, mas o que a gente tem observado é que as pessoas estão mais isoladas. Então, assim, o propósito do canal de escuta voluntária é justamente emprestar ouvido, um ombro amigo para quem quiser desabafar, conversar alguma coisa, até pedir conselhos, né? A gente tem uma equipe que é treinada para isso, gente de coração aberto, gente com experiência em aconselhamento também, e não tem propósito de substituir um tratamento psicológico, por exemplo, mas muitas vezes o que a pessoa precisa não é nem exatamente isso, né? Muitas vezes a pessoa só precisa ser ouvida, desabafar, né? Colocar para fora, e isso a própria psicologia já fala também, né? Nós temos aqui uma psicóloga conosco, né? Então, esse canal de escuta voluntária, eu queria que vocês divulgassem também, conhecessem, procurassem, ou então indicassem para pessoas que vocês entendem que tem essa necessidade. Certo, então, falando da nossa live de hoje, nossa convidada é Larissa Lima, ela é estudante da Universidade Estácio, lá do Ceará, né? E ela está terminando o curso de psicologia, e é estudante de Viktor Emil Frankl, que é um autor, né, que nós vamos conhecer hoje, ela vai falar sobre ele, que tem tudo a ver com essa questão de felicidade, propósito, significado para a vida, e ela tem estudado há muitos anos já, essa obra do Viktor Emil Frankl, já tem sido falada a respeito, né, já tem propagado, né, as ideias do Viktor Emil Frankl, e chegou até nós também essa propósito dela, né, esse esforço dela. A gente fez esse convite para ela estar conosco, ela gentilmente aceitou, né? Então a gente quer agradecer já de antemão a Larissa e dar as boas-vindas a ela, e já queremos deixar você se apresentar melhor. Fica à vontade, Larissa. Obrigada. Então, quem me conhece sabe que eu amo falar do Frankl. Então, para mim é uma honra estar aqui falando do Frankl. Eu gosto muito de falar dele. Todo lugar que eu vou, eu coloco ele no assunto e falo dele, porque realmente é uma teoria que me ajudou muito durante o curso de psicologia, né? Mas você já me apresentou aí, eu sou estudante de psicologia, estou quase me formando, quase lá. Sou membro da Igreja Batista Manaim aqui em Fortaleza. E é isso, eu tenho estudado o Frankl na psicologia, principalmente porque, assim, a gente não viu ele na universidade, eu fui pesquisar por fora, mas foi uma teoria que me ajudou muito a ver outras coisas dentro da psicologia, a ver o homem dentro da psicologia
de uma forma mais completa, né? Então, porque a gente tem muitas abordagens reducionistas na psicologia, digamos assim, né? Que veem só um aspecto do homem. Então, encontrar a teoria do Frankl, que é a logoterapia, dentro da psicologia foi um bálsamo para o cristão estudante de psicologia que está ali e que vê teorias que muitas vezes são até antibíblicas, né? Porque partem o homem em um aspecto e cortam, reduzem o homem e tiram um pouco dessa questão do homem espiritual, né? Então, a teoria do Frankl, ela me ajudou muito por isso, porque ele compreende o aspecto espiritual do homem na teoria dele. Então, abordar isso dentro da psicologia e ter uma teoria para me embasar nisso foi realmente uma coisa muito reconfortante encontrar aquilo. Legal. E aí, Larissa, mas me diz uma coisa, como é que você chegou no Viktor Frankl? Porque no Brasil, realmente, o que a gente observa é que ele é pouco conhecido, né? Embora ele seja, de fato, tem uma teoria que é científica, tem um doutorado nisso, né? Na verdade, doutorado ele criou, né? Um ramo não sei se seria da psiquiatria ou psicologia, você vai me falar melhor. Da psicologia, né? Isso aí, criou uma abordagem da psicologia. Então, mas ele é muito pouco conhecido no Brasil, né? Aí, como é que você chegou a ele? Então, já vou lhe fazer logo duas perguntas. Como é que você chegou até ele? E por que você acha que ele é tão pouco conhecido no Brasil? Então, eu cheguei a ele pela internet. Eu estava lendo um blog e eu vi o blog citando ele. Fiquei interessada, né? Porque ele é um psiquiatra, ele não é um psicólogo. E aí eu fui ler um texto sobre ele e, assim, eu nunca vi ele sendo citado dentro da universidade. E aí prova esse ponto que você falou, que aqui no Brasil não é uma teoria tão conhecida, né? Então, eu fui pesquisar na internet, vi, e a partir daí eu fui ler o livro dele, que é o Em Busca de Sentido, que é o livro principal, assim, é o livro para entrar, né, no mundo da logoterapia, que é onde ele conta a história dele. Então, lendo esse livro, aí eu fui me aprofundando mais, e é um livro, assim, que você lê e parece que você encontrou uma coisa, para quem está dentro da psicologia, uma coisa realmente muito interessante de estudar. E aí fui procurando mais livros, fui lendo mais livro dele, fui lendo tudo que tinha sobre ele na internet e em todo lugar. E aí, o que me motivou mais a estudar muito o Frankl é justamente esse embate que tem na psicologia, né, de abordagens, porque não existe uma psicologia, existem várias psicologias diferentes, né, e eu não estava encontrando uma abordagem que fosse condizente com aquilo que eu creio, né, condizente com a minha cosmovisão. Então, embora o Frankl não seja cristão, né, ele era judeu, mas o fato dele incluir Deus na equação toda de quem é o homem, né, incluir esse aspecto espiritual, isso já conta muito dentro da psicologia. Então, por isso que eu me interessei tanto e fui estudando. Mas eu acho que ele não é uma teoria tão conhecida aqui no Brasil, né? Porque aqui a gente vê mais as abordagens mais famosas, principalmente nas universidades. Quem cursa psicologia sabe que a gente vê muito psicanálise durante o curso inteiro. A gente vê behaviorismo, algumas universidades veem TCC e outras abordagens principais. Mas a logoterapia, ela é meio escondida, é aquela coisa que você tem que cavar para achar, né? Realmente não é uma coisa tão vista. Tanto que tem gente que conheceu a logoterapia, gente da psicologia, e conheceu a logoterapia porque eu falei, não dentro da universidade. Era coisa que ninguém nem imaginava que existia. Mas eu acho que é justamente por essa tendência, né, da psicologia, que a gente não pode negar que a psicologia moderna, ela tem essa tendência de querer excluir o aspecto espiritual do homem, né, de querer ver o homem como uma pessoa realmente recortada, não como esse ser inteiro, completo, como Deus criou, incluindo o aspecto espiritual dele. Uhum. E ele perguntou, Larissa, você acha que o interesse por Viktor Frankl tem
tem crescido no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que, de certa forma, existem alguns psicólogos também que estão propagando, né, a ideia dele, propagando a biografia e a logoterapia. Eu já vejo alguns Instagrams falando sobre logoterapia, falando só sobre o Franco. Então, isso me anima muito, me alegra muito. Eu conheço muita gente que é da logoterapia hoje, que atua com a logoterapia, psicólogos cristãos. Então, é muito bom ver que é algo que realmente está ficando mais conhecido, né, por aqui no Brasil. Eu sei que em Campina Grande, principalmente, tem muita gente da logoterapia. Interessante. Mas o conselho, ele aceita ou não teve nada ainda, nenhum tipo de manifestação nesse sentido? Aceita, porque ela é reconhecida, né, como uma abordagem da psicologia, realmente. Não é tão conhecida, mas ela é reconhecida como uma abordagem, querendo ou não, porque o Frankl, ele era um psiquiatra, né? Não era um psicólogo, mas Freud também não era. Freud era um psiquiatra, neurologista, igual a Frankl. Tanto que Frankl foi aluno de Freud. Mas aí depois ele foi para outros caminhos, né? Que são diferentes dos de Freud. Mas a psicologia aceita sim. Na verdade, isso é muito comum, né? Tem muitos cientistas, principalmente na área de humanas, né, que estudaram com um grande nome e foram para um rumo totalmente diferente. Isso é bastante comum, na verdade, né? E deixa eu lhe perguntar agora, nos fale um pouquinho mais sobre o Viktor Frankl. Conte um pouquinho da história dele. A gente falou sobre a logoterapia, né? A gente falou sobre a logoterapia e a gente não falou sobre a pessoa Frankl, né? O início de tudo, da teoria, Frankl já era um psiquiatra antes de tudo. Ele começou a dar palestras aos 17 anos, então foi muito novo. Ele já era um jovem muito precoce, assim, intelectualmente. Ele era muito estudioso. Ele era de uma família classe média, uma família comum. Só que chegou a Segunda Guerra Mundial e o Frankl, como judeu, né, ele foi preso para os campos de concentração, assim como toda a família dele. Então ele perdeu os pais, ele perdeu a mulher dele estava grávida e ela foi forçada a abortar pelos nazistas. Então ele tem uma história de sofrimento muito grande, né? E ele entrou no campo de concentração sem saber que tudo aquilo tinha acontecido, sem saber que ele tinha perdido a mulher, que ele tinha perdido os pais, que a mulher dele tinha sido forçada a abortar o bebê, né? Então, ele entrou no campo de concentração e ele já tinha alguns estudos em logoterapia, mas eram coisas muito breves, muito superficiais ainda. E depois, né, enquanto ele estava no campo de concentração, ele fortaleceu essa teoria. Por quê? E aí foi de onde surgiu o livro Em Busca de Sentido, né? Ele, como um bom psiquiatra, ele observou muito o comportamento de todos os presos ali no campo de concentração. Então, ele pôde perceber que os presos eles tinham comportamentos diferentes, não era todo mundo igual, eles não tinham um padrão. E aí ele percebeu que, isso foi um ponto que me chamou muita atenção na teoria dele, que a circunstância, ela não determina o comportamento do homem, ela não determina o indivíduo. E ele fala que os presos que ele via, que tinham um sentido na vida, que tinham um motivo para viver, eles viviam mais tempo. Porque ali naquela situação, né, aquela situação precária, de fome, de trabalho forçado, de escravidão, de não saber onde está a sua família, ele percebeu que alguns morriam mais rápido e outros eram mais fortes, eram mais resilientes psicologicamente e, consequentemente, fisicamente, porque tudo afeta, né? São aspectos diferentes, mas claro que o aspecto mental afeta o físico e vice-versa. Então, ele percebeu que alguns morriam mais cedo, e aí ele se perguntou por quê? Por que isso está acontecendo? E ele percebeu que os que morriam mais cedo eram justamente os que perdiam a esperança. Eles simplesmente se entregavam, e não apenas morriam mais cedo, mas eles também tinham comportamentos impulsivos, no sentido de que, assim, eles trocavam comida por cigarro,
eles não se importavam mais com a dignidade humana do outro. Eles sabiam que iam morrer mesmo, então eu vou desistir de tudo. Se a vida não tem um sentido, eu já estou aqui, eu vou desistir, eu vou me entregar. E assim eles morriam mais cedo. E o Franco percebeu que isso era principalmente porque eles não tinham sentido para viver. Mesmo naquele momento difícil, né? É bem difícil você encontrar um significado em momentos difíceis, né? A gente está agora vivendo nesse contexto e a gente sabe que pode ser difícil. Mas ele percebeu que aqueles presos que tinham um sentido, um significado e uma esperança, eles viviam mais. E não só viviam mais, mas eles também conseguiam pensar mais no próximo. Eles conseguiam ver para além da situação. E aí foi que ele formulou toda essa teoria de que não é a circunstância que determina o indivíduo. Porque na psicologia a gente tem disso, né? A gente tem muito essa questão de que é o passado que determina o indivíduo, ou então é o ambiente que determina o indivíduo. E o Franco vem com uma mensagem totalmente diferente do que a cultura da psicologia moderna pregava. E ele diz que, na verdade, o homem é livre para escolher o seu comportamento, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Então, o que o Franco veio dizendo foi tipo assim, você não tem desculpa para agir de forma impulsiva. Você não tem desculpa para simplesmente seguir os seus prazeres, mesmo na pior condição possível. Porque mesmo na pior condição possível, se você tiver um sentido na vida, você vai conseguir passar por aquilo, porque você tem um significado. E você vai passar por aquilo cumprindo esse sentido. Não apenas sobrevivendo, mas você vai fazer o que você tem que fazer naquele momento, porque você tem um motivo para fazer. Você tem um sentido, você tem um significado, você tem um propósito. Então, isso de o homem que tem um sentido, ele suporta o sofrimento com mais resiliência, né? Ele é mais resistente às frustrações da vida. E aí ele tem vários pontos da teoria dele, né? Que tem também um termo dele que é o autotranscendência, que ele fala também que é justamente essa capacidade humana de olhar para fora, de olhar para outro ser humano, de não olhar apenas para si mesmo. E aí ele viu que também no campo de concentração isso era possível. E que era justamente esses que tinham sentido, eles tinham esperança, os religiosos principalmente, eles conseguiam olhar para o outro, para a necessidade do outro. Eles conseguiam dividir o pão, que era tão pouco, né? Era um pedaço de pão a cada 2, 3 dias. Então, mesmo sabendo que eles podiam morrer de fome, eles dividiam o pão, eles partiam o pouco que eles tinham. Eles se importavam quando alguém estava sendo açoitado, por exemplo, porque tinha gente que já estava anestesiada, né? Já havia tanto sofrimento que não sentia mais. Parecia que tinha deixado de ser humano. E aí o Frankl diz que essa capacidade de olhar para o outro, de ser autotranscendente, de viver mais em função do outro, de praticar o autoesquecimento, que é não se importar tanto com as minhas próprias realizações, com os meus próprios desejos. Ele fala que isso faz com que o homem seja mais humano. Isso faz com que o homem se torne cada vez mais humano, porque a humanidade é justamente isso, né? Então, ele diz que aqueles que estavam anestesiados pro sofrimento do outro, eles, na verdade, estavam sendo menos humanos. E então é uma mensagem bem, bem diferente do que a gente ouve hoje, né? Do que a nossa cultura grita a todo instante. E que a gente tem que simplesmente satisfazer nossas vontades, nossos desejos. É interessante, né, Larissa, que o campo de concentração funcionou como um verdadeiro laboratório, né? Porque, se nós pensarmos, eles eram todos da mesma cultura. Né? Então, assim, porque muitas vezes se coloca isso também, né? Que a cultura, ela vai, vamos dizer assim, ser uma influência muito forte em quem você é, né? A cultura em que você vive, né? Você já falou isso, né? Você vai ser fruto do meio, né? Mas eles eram todos pertencentes à mesma cultura, eram todos judeus, né? Sim. E judeus a gente sabe que tem uma cultura muito forte, né? Assim, muito uniforme, na verdade. Então, mas o que ele encontrou de diferencial foi justamente a questão de
quem tinha uma visão de propósito para a vida, né? Exatamente. Então, ele teve uma amostra, digamos assim, né? Uma amostra adequada para fazer esse tipo de estudo, né? Que eu quero dizer, né? Sim. Então, interessante isso. Mas o que mais da teoria do Viktor Frankl, né? Se você acha que faltou ainda dizer alguma coisa, né? Ou se você acha que já está contemplado, tudo bem. Mas o que trataria, então, a sua teoria de forma geral, né? Eu acho que tudo que você falou já dá para saber, mas se você quiser complementar, né? Fazer um resuminho, né, da teoria dele. Então, ele fala que a logoterapia, ela é uma psicologia das alturas, porque a psicologia profunda, ela é chamada, é considerada, né, a psicanálise, a psicologia analítica. E ele fala que isso é psicologia profunda. É um termo usado para definir esse tipo de psicologia. E ele fala que a logoterapia é uma psicologia das alturas, porque ela foca mais justamente no espiritual do homem, né? Ele chama de o aspecto noético do homem, noutético. Então, esse aspecto é justamente o da liberdade do homem. Não é necessariamente ligado a uma religião, mas é justamente o que faz pro Frankl, né? Porque ele não era cristão. Então a gente também tem que ter noção de que nem tudo vai estar 100% certo, né? Não pode exigir tanto de alguém que não tinha a mesma cosmovisão que a gente. Mas ainda assim a gente encontra muita graça comum nele, na teoria dele, para nós que somos cristãos. Então ele fala que esse aspecto, como é que eu posso dizer, espiritivo do homem, que é essa liberdade de escolher de acordo com as circunstâncias como eu vou agir, de não ser determinado simplesmente pelo meu passado ou pelo meu ambiente, é justamente isso que me faz ser humano, é que eu tenho escolha, né? Algumas teorias dizem que o ambiente, ele necessariamente vai determinar quem eu sou. Então, por exemplo, se alguém se torna um bandido, não é o bandido que tem que mudar, não é o comportamento dele, e sim a sociedade. Quem tem que mudar é o ambiente, não o homem. Na psicologia tem teorias assim. E também tem a questão de teorias de que tudo é culpa dos pais, né? Tudo é culpa do nosso passado. Então, tudo isso vai justificar quem eu sou. E aí, o Frankl diz que não. Apesar das circunstâncias, do seu passado, dos seus traumas, do seu ambiente, você ainda tem como escolher. Então, se eu fosse resumir assim numa frase, é justamente essa coisa de que o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, né? Porque todo ser humano pode ter tido um passado ruim, pode ter tido uma criação ruim, pode ter sofrido traumas, pode ter um ambiente opressor ao redor, pode ter... O que mais é um ambiente opressor do que um campo de concentração, né? E aí o Frankl diz, eu não perdi a minha humanidade e a minha liberdade de escolha, mesmo no campo de concentração. Então, que desculpa você tem se o Frankl no campo de concentração ele foi capaz de fazer isso, né? De olhar para o outro e de ser um ser humano mesmo. E de ser responsável. Então ele fala que a logoterapia, ela é, antes de tudo, uma terapia voltada para o sentido e para a responsabilidade humana. E essa responsabilidade, ela anda junto com a liberdade. Não é liberdade de seguir meus impulsos e fazer o que eu quiser. Na verdade, é uma liberdade com responsabilidade, de saber que eu sou responsável pelo meu comportamento hoje. Não é meu pai, não é minha mãe, não é o ambiente, o responsável sou eu. E eu que vou responder por isso. Então, isso foge muito, né, do que a gente vê sobre o que a nossa cultura grita, de que a gente realmente é um produto do meio, né? E tratam a gente como animais que só respondem a estímulos e não como homens que na verdade, vão ter atitude, vão ter uma escolha responsável diante desses estímulos. Então, na verdade, não é o ambiente que tem que mudar, o nosso passado ele não vai mudar, nossos traumas não tem como a gente apagar,
mas a gente pode escolher hoje como a gente vai agir de acordo com o que aconteceu com a gente. Se isso aconteceu comigo, mas tá bom, aconteceu e eu não posso mudar, mas eu posso mudar, antes de tudo, quem eu sou. Eu posso mudar a minha forma de interpretar essa situação, eu posso ressignificar, eu posso atribuir um sentido para isso, né? Se eu tiver realmente um sentido na vida, eu posso viver a minha vida sabendo que ela tem um sentido e, de acordo com isso, viver de forma responsável e exercitar a minha liberdade ali dentro das circunstâncias. Uhum. E a Larissa falou sobre a ideia de resiliência. O Vitor, ele disse que quem tinha sentido de propósito, de significado para a vida, tinha mais resiliente, e isso ajudava, lhes dava força para vencerem sofrimento, para suportarem sofrimento mais que os outros. Sim. Então, essa questão do propósito, do sentido para a vida, ajuda a pessoa a passar pelo sofrimento. Uhum. Mas, o que dizer com relação à felicidade? Uma coisa é a resiliência, a suportar o sofrimento. Outra coisa é a felicidade, né? Então, como essa questão de propósito, significado, se relaciona com felicidade? E já vou lançar uma pergunta pegando carona nessa. O que a fé tem em relação com tudo isso? Então, tem outro termo do Franco que é inevitável usar ele também, assim como autotranscendência, que é a noodinâmica. Ele fala que a noodinâmica é essa relação entre, assim, o ser humano, ele ainda não é quem ele deveria ser. Ele tem um sentido e um propósito a cumprir no mundo, mas ele ainda não é quem ele deveria ser. Então, ele deve estar em constante transformação, né? Então, o ser humano, ele está aqui, vamos criar uma linha imaginária aqui. O ser humano está aqui. E aqui está quem ele deve ser. Então, a noodinâmica, ela é essa linha entre onde ele está e quem ele deveria ser. E ela é uma linha de tensão. Então, o Frankl, ele fala que uma vida sem tensão, essa vida sem quem eu deveria ser, onde eu deveria chegar, ela também é uma vida que adoece. Porque eu não tenho uma meta, eu não tenho um objetivo a cumprir na vida, né? Então, ele fala que estar livre de tensão na vida é tão prejudicial quanto ter uma tensão extrema. Aquela tensão extrema de, por exemplo, trabalhar muito até esgotar, até ter um burnout. E ele fala que é tão prejudicial quanto. Então, a noodinâmica, que é essa linha de tensão entre quem o homem é e quem ele deveria ser, ela tem que existir na vida do homem. Então, não é simplesmente resiliência, assim, não é simplesmente viver confortável, viver sem achar que eu preciso mudar alguma coisa, ou viver apenas para mim mesmo. Eu acho que a gente, juntando todos os termos do Frankl, que é noodinâmica, autotranscendência, esses termos tão importantes, a gente tem uma ideia de que a felicidade, na verdade, o que o Frankl chama de cumprir o sentido, né? Não é simplesmente estar contente e satisfeito e confortável em viver uma vida livre de tensão e livre de sofrimento. Mas é saber que eu ainda tenho um objetivo a cumprir e que eu devo olhar mais para fora do que para dentro. Eu devo olhar mais para os outros do que para mim. Então, ele diferencia, ele distancia, digamos assim, a autorrealização, ele usa esse termo, de autocontemplação ou de querer realmente que eu seja feliz a todo custo, satisfazendo meus impulsos, meus desejos, meus prazeres, né? Então, a autorrealização, ele fala, ela não é encontrada olhando para mim, mas olhando para fora. Na autotranscendência. Não sou eu. Como eu sou um ser transcendente, então a minha realização, ela está fora de mim. Ela não está em mim. Eu não encontro em mim mesmo. Então, eu acho que isso se relaciona muito com a fé. Eu queria ler um trecho do livro. Eu posso? É bem pequenininho. Uhum.
Não é o livro principal, é esse aqui, Psicoterapia para Todos, do Frankl. É uma série de textos dele. E ele fala justamente sobre essa questão da autotranscendência. Ele fala assim: em outros termos, a existência do ser humano é profundamente marcada pela sua autotranscendência. O que com isso pretendo transmitir é o fato de que ser pessoa invariavelmente implica ir além de algo que não é ele próprio, mas alguma coisa ou alguém. É colocar-se em função de um sentido, ou a serviço de um outro ser humano com o qual se encontra pelo amor. E somente na medida em que o sujeito desse modo se ultrapassa a si mesmo a serviço de uma causa, ou no amor a uma pessoa, a si mesmo se realiza. E quanto mais se abre para a sua tarefa, quanto mais dedicado for ao seu parceiro, mais ser humano é e mais será ele próprio. Então, a noção de autotranscendência, ela é para fora, né? Ela tem outro trecho que ele fala que a autotranscendência também pode ser viver por uma causa maior que a si mesmo, viver por outra pessoa. Então, juntando isso, a gente vê que não é olhando para mim que eu vou ser feliz, né? Não é olhando para mim mesmo, para os meus próprios prazeres, mas é justamente olhando para fora de mim, tentando cumprir esse sentido fora de mim, servindo aos outros e vivendo por uma causa maior que eu. Então aí a gente já faz essa relação mental com a nossa fé, né? O Frankl não faz, até porque eu acho que se ele fizesse alguma relação com fé, a logoterapia deixaria de ser aceita como psicologia, né? Então a gente tem que entender também de que tem esses limites. Ele teve que ter limites para conseguir ser aceito dentro da psicologia, né? E ainda bem que ele fez isso. Mas a gente pode fazer aplicações hoje, né? Entre essa relação de autotranscendência, de viver por uma causa maior que nós, porque a gente vive, né? Nós cristãos, nós vivemos por uma causa que é muito maior que nós, né? Nós vivemos por algo maior e nós sabemos que a nossa felicidade, que a nossa realização não é simplesmente fazer felizes a nós mesmos, cumprindo simplesmente nossos desejos, nossos prazeres, seguindo nossos impulsos, principalmente, porque a gente se engana, né? A gente acha que seguir impulsos e prazeres momentâneos é algo que vai nos trazer felicidade, mas não. Na verdade, é justamente viver por um sentido maior. E se para isso for preciso sacrificar impulsos, sacrificar desejos momentâneos, então tudo bem, né? Porque eu estou vivendo por algo bem maior que eu. Na verdade, não é simplesmente minha vontade que importa. É cumprir esse sentido por essa causa digna, olhando para fora de mim e também vivendo para os outros, né? Servindo os outros, olhando mais para o meu próximo, para o meu irmão e vendo quais são as necessidades dele. O Frankl tem uma frase que ele diz que encontrou o sentido da vida dele ajudando os outros a descobrirem o sentido da vida deles. Então, o sentido da vida dele era justamente ver pessoas vivendo com sentido, né? Ver pessoas vivendo essa vida carregada de significado e de propósito. Muito bom. Sim, eu vejo muitos paralelos, né? Que eu acho que a Larissa poderia dar uma pinceladazinha sobre isso, mas eu vejo muitos paralelos com os ensinamentos bíblicos também, né? Principalmente se a gente falar de ensinamento de Jesus mesmo. Sim. Você falou sobre encontrar significado, digamos assim, procurar sua felicidade na felicidade dos outros, digamos assim, né? Ou sua realização na realização dos outros. Isso tem uma relação muito íntima com a ideia do amor ao próximo e até com o amor sacrificial, né? Que a Bíblia ensina, e que Jesus ele não só ensinou, como incorporou isso, né? Ao extremo. Então, essa ideia de sacrifício, né? Muito cristã, né? E essa Exatamente. ideia de renúncia, né? Aí queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Então, eu acho que realmente a palavra autotranscendência, ela se relaciona muito com a palavra sacrifício.
a palavra amor sacrificial, né? Que é justamente você se esvaziar, que foi o que Cristo fez, né? Ele se esvaziou e se deu por amor por nós. E assim ele também nos chama, né, a negar nós mesmos. Ele nos chama a amar o próximo. Ele nos chama também ao autoesquecimento. É um termo que o Tim Keller também usa no livro dele, Ego Transformado, que é um livro muito bom. E eu vejo também muitos paralelos entre o que o Tim Keller fala e o que o Frankl fala sobre autoesquecimento, que é justamente esse amor sacrificial pelos outros irmãos, pelos outros amigos, e essa capacidade de, se preciso for, dar a vida, né, pelas outras pessoas. Isso se relaciona realmente muito com o amor de Jesus por nós na cruz, né, o sacrifício dele. Ele foi o ser mais autotranscendente que existiu, né? A gente só imita a autotranscendência dele. Mas é uma coisa difícil de se fazer, né? E é uma coisa difícil de se ouvir, de que eu não vivo para mim mesma, de que eu não devo seguir meus prazeres, minhas vontades e meus impulsos. Isso é muito difícil de se ouvir, porque na maior parte do tempo é o que a gente quer. Na maior parte do tempo a gente ouve o que a cultura fala, né? De seja o amor da sua vida, se faça feliz, né? A gente ouve muito essas coisas. E até no meio cristão, às vezes isso entra. Isso vai entrando aos pouquinhos e vai chegando, e daqui a pouco você tá com aquele pensamento totalmente mundano, de que realmente o sentido da minha vida é fazer feliz a mim mesmo. E essa mensagem de que, na verdade, é o amor sacrificial, é a autotranscendência que traz essa realização, né? É realmente uma mensagem muito contracultural. É uma mensagem que a gente não ouve em todo canto. Então, acho que o Frankl foi tão importante para mim por isso também. Porque ele traz essa noção de que o ser humano tem que se esvaziar, de que o ser humano não deve se autocontemplar, né? Então, já bate de frente com o narcisismo, com a egolatria, com o pecado que a gente já nasce tendo, né? De amar muito a nós mesmos, de querer sempre, até os bebês, né? Os bebês já nascem querendo satisfazer os próprios prazeres, os próprios desejos, e inventa de não satisfazer que ele abre o berro. Ele se joga no chão do supermercado, você é pai, né? Você deve saber bem disso. A minha estava fazendo isso agora há pouco aqui. Olha aí. Então, a gente já nasce assim, né? E se a gente já nasce assim e é ensinado ainda mais pela cultura e pela psicologia moderna a amar muito a nós mesmos, a seguir nossos desejos e prazeres, a gente se torna seres humanos completamente egoístas, egocêntricos, o mundo gira ao nosso redor e eu não vou ser capaz de olhar para o meu próximo e nem para Deus, né? Porque a relação com Deus, ela também é olhar para fora de mim, né? Eu não encontro Deus simplesmente olhando para quem eu sou, né? Se eu olhar para quem eu sou, eu vou encontrar muita coisa ruim, vou encontrar muito pecado e desespero, já diria C.S. Lewis, né? Mas olhando para Deus, eu encontro tudo, eu encontro quem Ele é e assim eu encontro também quem eu sou. E você falou que seria uma contracultura, falou inclusive que é diferente até do que a psicologia moderna ensina, né? Realmente, bom, sou engenheiro, né? Então, não sei nem se o que eu vou falar tá certo, mas a impressão que eu tenho, que a gente ouve, né? É que o mais comum na psicologia é justamente isso, falar sobre que não é bom você se podar, que não é bom você se reprimir, né? Acho que a expressão se usa mais, né? Então é muito chocante isso, né? É uma teoria da psicologia, mas que é oposta à maioria das teorias da psicologia, que são mais divulgadas, pelo menos, né? Porque normalmente se fala que você se reprimir é algo que pode te adoecer, né? Vai falar um pouquinho disso? Sim. Então, isso é uma das coisas que o Frankl, ele bate muito na teoria de Freud, né? Até porque Freud fala que religião é um delírio coletivo, né? Que a imagem de Deus
é porque o ser humano insatisfeito com o pai terreno, ele cria a imagem de um Deus pai para satisfazer o desejo não satisfeito aqui, né? Então, o Frankl, ele já bate muito de frente com isso. Ele vai dizer que, na verdade, é o contrário. Na verdade, o pai terreno, ele pode ser uma imagem do Deus Pai, né? Ele é um símbolo do Deus Pai, essa paternidade protetora, né? Então, o Frankl também bate muito nessa ideia de que se eu não satisfizer meus impulsos agora, então eu vou sofrer, então eu vou adoecer. Porque a psicanálise tem disso, né? A repressão, por Freud, ela não é simplesmente isso, não é tão simples como simplesmente reprimir meus impulsos, digamos assim. O Freud, ele tem muitos termos bem complicadinhos, assim, sabe? A gente teria que estudar a fundo todos os termos. Mas, realmente, ele tinha uma teoria, o Freud tinha essa teoria guiada pelo princípio do prazer, né? Justamente essa coisa de que o homem ele é guiado por pulsões. E aí a pulsão entra muito nessa questão do prazer. O Frankl já diz que, na verdade, o homem é guiado pelo princípio do sentido, né? Que o homem não adoece quando ele reprime os prazeres e as pulsões, mas ele adoece quando não tem um sentido para viver. Porque quando ele tem um sentido para viver, ele tem um sentido também para reprimir essas pulsões e esses prazeres e esses impulsos. E isso não vai adoecer ele. Ele fala que, na verdade, o homem que vive para seus prazeres de forma desenfreada, na verdade, é esse homem que está doente. Então, o Freud também diz que são muitos contrapontos, porque o Frankl fala muito de Freud nos livros dele. Ele foi aluno dele, então ele fala muito. E aí o Freud também diz que quando um homem se pergunta qual o sentido da vida, o homem está doente. Já o Frankl diz que quando o homem não se pergunta qual o sentido da vida, ele está doente. Porque ele não percebeu ainda que ele tem que ter esse sentido. Então a ideia de que reprimir impulsos vai fazer com que eu fique doente, ou com algum trauma, ou com alguma coisa não tratada, é totalmente antibíblica, né, antes de tudo. Mas também tem teorias da própria psicologia, como a logoterapia, que dizem que isso é mentira. E o Frankl, ele não só diz isso, mas ele tem também um livrinho, que é o Sede de Sentido, que ele mostra pesquisas, ele cita pesquisas que falam muito sobre isso. Ele aplica muito no contexto de drogas, e de prazeres, assim, momentâneos, de que, na verdade, não. Na verdade, se eu reprimir meus prazeres, meus impulsos, eu não vou ficar doente, né? Se eu tiver um sentido para viver e um motivo para reprimir aquilo, na verdade, eu vou estar cumprindo o meu sentido. Eu vou estar cumprindo o meu propósito. E não ficando doente por reprimir prazeres. Porque, para Frankl, o sentido da vida, o centro não são meus prazeres, né? Já para Freud era. Então, por isso que é tão diferente. E eu acho que a psicanálise, querendo ou não, ela já entrou no nosso imaginário, né? Essas ideias de Freud, de que se eu não fizer isso, se eu não satisfazer minhas necessidades agora, eu vou ficar doente. Essa ideia já está muito, muito vista, até mesmo no meio cristão. Então a gente às vezes fala isso e nem sabe de onde veio, mas veio lá de Freud. Querendo ou não, ele foi o pai da psicologia, né? Então ele foi um grande influenciador no estudo de comportamento. E aí a gente fala isso muito, né? A gente ouve muito isso até dentro do meio cristão, realmente. Mas não é a regra, né? É uma teoria errada. Na minha humilde opinião de engenheiro, o engenheiro ele é muito prático, né? O engenheiro, para o engenheiro que vale, é o que funciona, né? Fazer funcionar. Então, eu nunca simpatizei com Freud por conta disso, né? Porque como eu disse, na minha humilde opinião, né? Que eu vejo na prática mesmo, é justamente o contrário, né? Quando você se dá, você não tem freios. Eu tenho visto, as pessoas que eu conheço que não têm freios, que são pessoas que adoecem, que não conseguem viver em sociedade, assim, em harmonia.
desavam em algum momento. Por outro lado, as pessoas que eu conheço que mais, vou dizer assim, é errado, vou dizer as que mais reprimem, mas digo as que mais vivem para o outro. Me parecem as mais felizes. Eu tenho tido desde minha juventude, com 41 agora. Então, desde a juventude, eu observo isso. Na verdade, por volta dos meus 20 anos, eu tive uma profunda crise de fé, né? E eu estudava filosofia, né? Eu fiz eletrotécnica, mas participava de um grupo de estudos de filosofia, né? E não que a filosofia seja ruim, por favor, mas naquele grupo, pelo menos, né? Me ensinaram muito a duvidar de tudo, né? E dizer que a fé ou a certeza de qualquer coisa era inimiga da verdade, né? Então, então eu comecei a entrar na crise de fé, que foi comparando o modo de vida de pessoas que sustentavam aquela tese e de outras que sustentavam uma tese contrária, né? E que eu voltei, digamos assim, a cultivar fé, né? Então, assim, porque de um lado as pessoas que viviam em sacrifício, viviam em dedicação ao próximo, né? Não estou dizendo que não tenham ateus, não possam ser assim também, mas no geral é um padrão que se repete, né? Sim. Enquanto aquelas que viviam só para si, buscando seu próprio bem, não pareciam levar um modelo de vida que trouxesse beleza, significado mesmo, né? Estou dizendo isso com um breve relato, como essa ideia de que você deve viver para si, viver para satisfazer seus próprios desejos, é uma ideia que me parece ser danosa para o próprio ser humano e para a sociedade. Sim. Falando como engenheiro, né? A experiência me parece mostrar isso. E assim, eu ia fazer um gancho com isso. Sim, eu ia perguntar sobre na verdade, a ideia de que em Frankl, então, não basta você ter um objetivo. Não basta você ter um objetivo de vida. O objetivo tem que ser fora de si, né? Ou seja, não é buscar o seu bem próximo, mas buscar o bem de outro. Então, você poderia só falar um pouquinho mais disso também, sobre essa questão de que o seu objetivo de vida tem que ser um objetivo que não olhando para o seu próprio umbigo. Isso. Então, ele fala que o sentido, assim, isso é algo que eu me admiro muito dele fazer dentro da psicologia. Ele fala que o sentido não é a gente que dá, não é a gente que atribui. Não sou eu que vou dizer o que eu quero que seja o sentido da minha vida. O sentido a gente não dá, a gente descobre. Então, não é que eu vou formar aqui, criar o meu sentido de vida, não. Na verdade, ele fala que todo ser humano ele tem esse sentido e ele vai descobrir qual é esse sentido. Na verdade, ele vai encontrar esse sentido, sabe? Ele não vai criar da cabeça dele. Ele vai ver qual é o sentido dele, mas é como se ele fosse encontrado pelo sentido, né? Pelo sentido da vida. Então, e esse sentido, ele necessariamente ele está fora do ser humano. O sentido não está dentro de mim, né? Não, por isso que não sou eu que digo. Ele está fora de mim, então eu vou encontrar. Então, é por isso que o ser humano ele é autotranscendente, porque o meu sentido de vida, ele transcende a mim mesmo, né? Ele está fora aqui das minhas capacidades. Não sou eu que crio, não sou eu que faço. Eu só descubro qual é esse sentido, que necessariamente está fora, e esse sentido ele vai me motivar a viver por ele, que é uma causa maior, que é uma causa digna, e é justamente olhando para fora, não olhando para mim mesmo. Então, o sentido ele é como se fosse essa extroversão espiritual, né? É olhando para fora, não é buscando aqui dentro de mim, na minha introspecção, mas é justamente fora de mim que eu encontro o sentido da vida. Certo. Larissa, a gente já está com pouco tempo, tem só 6 minutos.
Olha, O passou pessoal está rápido. dizendo que não está conseguindo me ouvir direito, que está dando um eco, né? Mas não sei nem como Tô resolver isso, conseguindo. né? Eu acho que talvez aí, Larissa, esteja seu fone de ouvido talvez não esteja bem colocado, será? Porque eu acho que O talvez meu, o eco eu tô te ouvindo bem. é porque o pessoal diz que está saindo um eco, né? E eu não sei Tá se pode ok ser aqui o aí, fone. tá ok. Bom, tudo bem. Mas então, gente, é, vou tentar condensar duas perguntas em uma só para se encaminhar para a última pergunta. Mas quem quiser mandar ainda alguma pergunta, dá tempo, certo? Se porventura terminar, antes de terminar, a gente começa de novo, tá ok? Por mais poucos minutos, só para finalizar. Bom, então Tá bom. se terminar, vocês não vão embora, vocês retornam, certo? Que a gente vai começar de novo por poucos minutos. Certo, eu vou tentar condensar duas perguntas. Primeiro, uma afirmação. O Frankl, ele não só teorizou, ele vivenciou, né? Ele teve uma profunda experiência. Uhum. Ele vivenciou aquilo que ele ensinou, a teoria que ele desenvolveu, né? Na prática. Ele encontrou sentido no meio de um sofrimento, como hoje, pouca gente passa o sofrimento que ele passou. Sim. Hoje é difícil a gente pensar situações que sujeitem a pessoa a sofrer tanto quanto os judeus no período nos campos de concentração, né? Ele passou por um dos piores, foi Auschwitz, né? Sim, Então, ele passou por 4 campos, 4 mas campos, né? ele passou por Auschwitz também. Uhum. Então, olhem só, a minha questão que eu estou querendo colocar é a seguinte: na vida, todos nós enfrentamos muitos problemas, muitas dificuldades, muito sofrimento. E o que nós vemos é que algumas pessoas lidam de formas muito diferentes. Tem pessoas que, por causa do sofrimento, se tornam muito amargas, sem gosto para a vida, difíceis de lidar. O sofrimento faz esse tipo de coisa com muita gente, né? E outras parece que saem do sofrimento fortalecidas, saem melhores pessoas, né? O exemplo do Frankl dá a impressão de que o sofrimento para ele causou algo bom, apesar de tudo, né? A gente vê na história também, já que a gente falou aqui que são princípios cristãos fortes também, né? A gente vê na história do cristianismo, que o cristianismo ele é repleto de, vamos dizer assim, de sangue de mártires, né? Pessoas sofreram e deram o melhor da sua vida no meio do sofrimento. Há muitas histórias lindas, principalmente no tempo das maiores perseguições, né, no primeiro século, segundo século, terceiro século, até eu acho que quarto século, e ao longo de toda a história, né? E eu lhe pergunto, como é que você vê isso, né? Como o modo como a pessoa vai se comportar no meio do sofrimento pode torná-la melhor ou pior. Sim. Eu acho que aqui a gente parte mais para o sentido cristão, né, da coisa. Porque o Frankl, ele fala muito sobre a questão da autotranscendência, que é o que a gente já abordou. Mas o que a gente vê é justamente que quem lida melhor com o sofrimento é quem ressignificou esse sofrimento, né? É quem deu esse sentido superior para o sofrimento. Porque tem gente que lida com o sofrimento de forma arrogante, né? No sentido de que eu não merecia nada disso. Às vezes você não mereceu mesmo, talvez você não tenha merecido mesmo todo esse sofrimento. Mas quando no sofrimento você só consegue olhar para si mesmo, isso fortalece o seu egoísmo. Então, o Frankl também fala que você tem que se distanciar do seu sofrimento para conseguir passar por ele. Ele fala que o humor é uma dessas formas, inclusive, é uma parte que eu gosto muito da teoria. O humor, bom humor, assim, em todas as situações da vida, é uma forma de você ver seu sofrimento de longe e processar ele, né? Mas, no sentido cristão aqui, fugindo um pouquinho do Frankl, a gente vê que cristãos, né, pessoas que passam pelo sofrimento com humildade, né, essas pessoas, elas se tornam realmente mais lapidadas por Deus por meio do sofrimento, né? O sofrimento é algo ruim, mas ele
pode ser usado por Deus para produzir coisas boas em nós. Não é que o sofrimento é bom e eu vou abraçar o sofrimento e dizer, nossa, como esse sofrimento é bom. Mas o que Deus fez em mim por meio do sofrimento pode ter sido muito bom se eu tiver tido essa postura humilde de, né, baixar a cabeça e entender que existe um sentido, existe um significado, existe um propósito, que não sou eu que dou. Então, acho que essa postura de lidar com o sofrimento com humildade e com arrogância vai fazer total diferença em que frutos esse sofrimento vai ter em mim, porque realmente tem gente que o sofrimento bate, martela, mas não lapida, ele só torna a pessoa mais dura, né? Ele não modela a pessoa de acordo com o que Deus deseja que nós sejamos, mas na verdade ele torna a pessoa mais rancorosa e amarga. Então isso tem tudo a ver com a nossa postura humilde diante de Deus e das outras pessoas também, né? Bom, tem umas perguntas interessantes aqui que o pessoal fez. Eu vou passar para você antes das palavras finais, certo? Novamente, só reforçando que nós temos pouco tempo, eu acho que temos só 2 minutos. Então vai acabar e a gente deve retornar para as palavras finais. Então não vão embora, por favor, não nos deixem sozinhos quando a gente voltar. Segurem mais 5 minutinhos, 10 minutinhos, que vai dar certo. Mas olha, tem alguém perguntou aqui sobre hipnoterapia. O que você acha sobre hipnoterapia e se isso é possível, né? Dá para considerar os princípios. Então, a hipnoterapia, a hipnose, né, como a gente chama também, é muito antiga, mas ela é muito diferente do que a gente vê nos filmes, né? É muito diferente. A gente tem uma visão meio utópica, meio iludida, ilusória da hipnose. Ela não é mística, né? Se ela for aplicada por um profissional bom. Eu sei que tem gente que usa para esse contexto, mas quer distorcer. Mas ela usada por um bom profissional, realmente de uma forma bem séria. Ela é uma terapia, sim. Ela é uma terapia e ela pode ser muito útil. Certo. Então, ó, as 2 próximas perguntas, que para vocês saberem, para vocês voltarem. Uma vai ser sobre a ideia de autossacrifício e amor próprio. Certo? E de volta. Voltamos. Certo. Vamos só esperar um pouquinho chegar mais gente. Nós estávamos com mais de 40. Vamos ver se eu volto pelo menos metade. Certo. O pessoal foi dormir. Enquanto isso, gente, já que a gente voltou, queria só reforçar, quem quiser ainda mandar alguma pergunta, pode ficar à vontade. E também dizer a vocês que nós vamos salvar a live, vai ficar no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube, tá certo? E quero também pedir a vocês que divulguem o trabalho da capelania, também divulguem aí também os canais aí da Larissa, que ela vai falar melhor aqui também no finalzinho, né? Tá certo? Para acompanhar. E se está sendo rico para vocês, compartilhem também depois o vídeo offline. Tá bom? Então, Larissa, voltando, acho que foi a Isabel, perguntou sobre a ideia de amor próprio. O que seria amor próprio? E aí eu quero complementar e perguntar, vamos dizer, como é que isso, porque a ideia cristã, que a gente falou sobre renúncia, sobre até sacrifício, né, pelo próximo, como é que isso combina com a ideia de amor próprio? Você abandonou o amor próprio para praticar, muitas vezes, o auto-sacrifício em função de outro? Como é que isso é conciliável? Então, acho que o pessoal está perguntando isso porque recentemente deu muita briga no Twitter por causa disso. Eu estava falando justamente sobre isso esses últimos dias. Sobre amor próprio é um tema que eu gosto muito, porque dentro da psicologia, né, a gente ouve muitas coisas distorcidas. Se você for pesquisar um Instagram de psicologia qualquer aí, você vai ver mensagens incentivando você a se amar mais, né? Uhum. Então, parece que a psicologia meio que se reduziu a isso, que na verdade não é nem científico, né? É um ditado popular, mas não necessariamente faz bem para o nosso psicológico. Faz bem para o nosso ego, né?
Então, assim, ouvir que eu devo me amar mais, né? E me olhar no espelho e dizer, você é incrível, você é maravilhosa, você é o centro do universo, isso tudo é muito superficial, né? Isso não trata o real problema de identidade. Eu sei que tem pessoas que têm problema de identidade, no sentido de que se menosprezam o tempo todo e não conseguem fazer nada porque acham que não vão conseguir. Mas eu não acho que a solução para isso é o amor próprio. Eu acho que a solução para isso, biblicamente, é encontrar a sua identidade em Cristo, né? Não é olhando para mim, mais uma vez. Eu acho que a teoria do Franco tem muito a ver com isso também. Não é olhando para mim, mas é esquecendo de mim. Então, muita gente não se ama porque não gosta da aparência ou não gosta de algum aspecto seu. Mas é justamente porque estão olhando demais para si mesmos. Então, se eu não sou o centro do universo, então a minha aparência, a minha incapacidade, digamos assim, ela não deve importar tanto assim, né? Eu devo olhar mais para fora, olhar mais para Deus, olhar para onde está a minha identidade. E a minha identidade, ela está em Cristo. Então, eu acho que o amor próprio, ele não é solução para quem se menospreza e muito menos para quem já se exalta demais, né? Eu acho que a nossa sociedade, ela tem que ouvir mais o autoesquecimento, a autotranscendência e menos autoestima, amor próprio, autoconfiança. A nossa confiança, ela está fora de nós, ela está em Deus. Então, é a confiança do alto, mas não é a autoconfiança. Então, eu acho que a ideia de amor próprio, de que eu devo me amar mais, ela é nociva. E tem até um livro que eu vou indicar também, que não é do Frankl, mas é do Theodore Dalrymple. Eu acho que é assim que fala, que é o Evasivas Admiráveis. Ele fala sobre como a psicologia subverteu a moralidade. E ele fala muito que os psicopatas, os assassinos, as pessoas mais nocivas para a sociedade, são pessoas que se amam muito. São as pessoas que têm a melhor autoestima. Então, os psicopatas, eles têm uma autoestima muito boa. Eles se amam muito, né? Eles têm essa ideia de amor próprio, os assassinos, os estupradores. Então, muita coisa de ruim que tem no mundo vem dessa ideia de que eu tenho que me amar e que eu tenho que fazer tudo que eu quiser, porque eu tenho que me amar mesmo. Então, o amor próprio, ele não vai nos salvar de nada, ele não vai nos salvar dos nossos dilemas, dos nossos traumas. Eu sei que tem gente também, isso é um assunto muito delicado, eu sei que tem gente que vive em relacionamentos abusivos, né? Tem gente que se submete a muitos relacionamentos abusivos e a gente não pode tratar isso como uma questão simplista. Mas, mais uma vez, entender a dignidade humana, entender o homem como imagem e semelhança de Deus, não é ligado a amor próprio, mas é ligado justamente a ver quem Deus é e quem é o homem perante Deus. Então, a gente tem que olhar mais para quem Deus é, para o sacrifício de Cristo na cruz, e menos para mim, menos para me amar mais. Eu acho que Deus não disse assim, se ame mais, mas Deus disse, ame a Deus e ame ao próximo, né? Então, eu acho que isso resume tudo. Novamente, como engenheiro, me falando de uma forma, buscando uma visão prática, observacional, né? Uma observação da vida, né? Da realidade à nossa volta, a impressão que eu tenho é que de fato, a doutrina bíblica mesmo, ela tem muitas soluções, excelentes soluções para os maiores problemas de cunho psicológico mesmo do ser humano, né? Assim, não desmerecendo a importância também da psicologia, né? Mas digo, porque tudo isso que você falou, né, são princípios que estão na Bíblia também, né? Então, sim. Tem uma frase que eu li, foi até num livrinho, eu vou até recomendar para vocês, para todos vocês, mas principalmente para os acadêmicos, né? Tá ao contrário aí, né? Mas acho que dá para entender. Eu estou tentando ler aqui. A Grander History, An Invitation to Christian Professors. Aqui ele diz para professores cristãos, mas dá para todo mundo fazer excelente proveito, certo? Qualquer pessoa vai tirar excelente proveito desse livro.
Tem uma parte que os autores eles falam uma coisa interessante, uma professora até da Universidade de Penn State, né, Pensilvânia, ela fala que ela descobriu que tendo menos certeza a respeito dela mesma, né, ou seja, vai no sentido contrário da ideia da autoestima, né? Ela disse que quando ela começou a ter menos certeza a respeito dela mesma, mais certeza a respeito de Deus, ela teve os problemas dela de baixa autoestima resolvidos, né? Então, ela disse, eu passou a ter menos certeza a respeito de si mesma e mais certeza a respeito de Deus, do amor de Deus, né, o amor incondicional de Deus, a ideia da graça, que é uma doutrina cristã muito forte, né? Central, na verdade. A ideia da graça resolve muito esse problema da autoestima, né? Porque a gente não precisa ter certeza de nossas qualidades, de nossas virtudes, de nosso potencial, daquilo que nós sabemos ou deixamos de saber. Nós só precisamos ter certeza de que Deus nos ama como somos e quer nos fazer algo melhor, né? Então, a graça eu acho que resolve muito esse problema da questão da autoestima, né? Ou seja, você não precisa de muito mais amor próprio, você precisa de graça. Sim. Né? E eu acho que também, para resolver problemas de autoestima, você não precisa tanto de autoconhecimento. Você precisa conhecer mais a Deus, né? O próprio Deus. Excelente. Então, olha só. Se alguém ainda quiser perguntar alguma coisa nesse sentido, pode ficar à vontade. Mas eu vou já partir aqui para a última pergunta. Sim, eu queria que você desse um conselho sobre tudo isso que a gente falou. Como vivenciar isso. Como trazer isso para a sua vida pessoal, para a vida prática das pessoas que estão nos ouvindo, né? Como aplicar isso à sua vida, principalmente nesse contexto de pandemia, tanto sofrimento, né? Talvez muitos dos que estão nos ouvindo, talvez até tiveram perdas familiares, né? Que é uma das coisas que mais dói na vida, né? Perder alguém perto. Sim. Né? E tantos outros tipos de sofrimento, né, formas de sofrimento, e que esse tempo de pandemia me parece que só fez democratizar mais o sofrimento, né, mais o sofrimento que acompanha a vida humana, né, todos os dias. Então, eu queria que você desse uma palavrinha nesse sentido para quem está nos ouvindo, né? Sim. Primeiro, falando sobre a questão da responsabilidade, né, fazendo uma ponte com o Franco, a gente tem que entender que como você falou, democratizou o sofrimento, mas também a pandemia, tudo que está acontecendo, a gente tem que ficar de quarentena. Eu acho que mostrou muito a nós mesmos quem nós somos, mostrou muito nossos pecados, mostrou que o meu estresse, ele não é por causa do meu trabalho, por causa da faculdade, a minha raiva, a minha ira, todos os meus pecados, eles não são por causa das circunstâncias, mas sim por causa do meu coração. Então, o problema, ele está aqui. O problema está dentro do meu coração, que é pecaminoso, que é enganoso. Então, parar de responsabilizar as circunstâncias e as outras pessoas pelos nossos próprios erros, pelos nossos próprios pecados, e ver que na verdade, o problema é a gente. Quem tem que mudar é a gente, não é a circunstância. É importante falar disso porque muita gente realmente se livra, né, da culpa dos pecados e coloca a culpa nas circunstâncias. Mas as circunstâncias, elas não pecam. Quem peca é a gente. As circunstâncias, elas só revelam nossos pecados. Mas falando sobre sofrimento, eu acho que é justamente o momento da gente perceber que existe um sentido nisso tudo, existe um propósito. A gente não sabe qual é, e não cabe a nós tentar descobrir, tentar perguntar e saber qual é o sentido, porque só Deus sabe. Mas se a gente sabe que tem um sentido, então a gente vai passar por isso de forma resiliente, de forma responsável, sabendo que eu posso escolher como eu vou agir, que eu não sou determinado pelos meus pais. Eu sei que muita gente pode estar sofrendo, né, com familiares que muitas vezes são abusivos dentro de casa. Pode estar sofrendo com saudade dos amigos, da igreja, todos nós estamos. Mas tudo isso tem um sentido que está muito além de nós. A gente não entende, mas a gente aceita que Deus sabe o que está acontecendo. E a gente vive, passa por isso de forma responsável. E o último ponto é a da autotranscendência, né? A gente tentar olhar mais para as outras pessoas nesse momento.
tentar olhar mais para o que o meu irmão está precisando, tentar correr para a nossa igreja local, mesmo que virtualmente. Eu acho que é muito importante nesse momento a gente se apegar menos a pessoas aleatórias da internet, mas se apegar mais à nossa igreja local, aos nossos irmãos. Ver se o meu irmão está precisando de algo, se ele tem alguma necessidade. Muita gente pode estar perdendo emprego, muita gente pode estar sem dinheiro para alimentar os filhos, muita gente pode estar com a depressão agravada, com um transtorno de ansiedade agravado. Então, cabe a nós, né, exercitar a autotranscendência nesse momento. E o que eu quero chamar também vocês a lembrar dos missionários, né, que estão no campo missionário e estão deixando de receber muitas vezes porque está diminuindo. E exercitar a autotranscendência também é pensar nisso, pensar na obra missionária, nessa causa da propagação do Evangelho de Cristo. Então, olhar mais para fora, né? Olhar mais para Deus, claro, primeiramente, para Cristo, porque senão a gente sucumbe, né? Se a gente não olhar para Cristo. Então, olhando para Cristo, olhando para a cruz e olhando para o meu próximo, tentando ver quais são as necessidades do meu próximo e olhando menos para mim mesma. Acho que é isso. Bem, Larissa, eu acho que tudo que a Larissa abordou aqui na live, eu acho que ela consegue resumir nosso propósito central com essa série de lives. Né? É uma série de lives que trata sobre propósito, significado e felicidade. Então, tudo isso foi falado já aqui. Né? A gente ainda vai trazer outras lives sobre, por exemplo, vai ter, acho que já a próxima, que é justamente sobre a identidade humana numa perspectiva cristã. Né? Então, tudo isso que a Larissa colocou aqui, né, a gente quer ainda trabalhar cada um desses itens, né, felicidade, propósito, identidade, ainda em lives particulares. E aí, gente, eu queria também, ainda mais uma coisa, Larissa, eu queria que você nos desse também uma relação de livros. Alguém perguntou aqui por onde começar a estudar Viktor Frankl, né? Então, diga aí alguns dos principais livros que, tanto para o pessoal da psicologia como para o público mais geral, né, o que ler, por onde começar para fazer isso? Sim. O livro principal é o Em Busca de Sentido. E ele serve para leigos, para o pessoal da psicologia. Qualquer pessoa consegue ler, entender. E é um livro muito útil para todo mundo nesse tempo. Ele fala muito sobre lidar com o sofrimento. Tudo que a gente falou aqui, ele fala no livro. Então, esse livro é o primeiro, Em Busca de Sentido, porque ele conta a história dele nesse livro. E depois ele fala sobre a teoria. E aí, para quem é da área da psicologia, leiam o Em Busca de Sentido e também O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. Ele é mais técnico, tem uma linguagem um pouco mais técnica, então é por isso que eu estou indicando para quem é da psicologia e para quem já teve contato com o Frankl antes. Mas o inicial, o pontapé, é o Em Busca de Sentido. E tem também esse que eu li aqui, que é o Psicoterapia para Todos. Tem muitos livros do Frankl que eu poderia indicar para vocês, mas como eu tô com esse aqui na minha mão, eu vou indicar ele também. É uma coletânea de textos, ele serve até para médicos também, porque Frankl era um médico. E ele fala muito sobre o cuidado humano de forma geral. Então, por isso eu acho que seria interessante também médicos, o pessoal da área da saúde, ler sobre logoterapia também. Legal. Depois eu vou pedir para a Larissa fazer uma relaçãozinha para a gente postar no Instagram da Capelania também, tá certo? Então depois vocês consultam aí esses e outros livros que ela vai colocar para a gente vai postar e vocês conferem. Então é isso, acho que a gente finalmente chegou ao fim, né? Sobre o tema também, eu acho que o C.S. Lewis tem 2 livros, né, que falam sobre essa questão do sofrimento, né? O Problema do Sofrimento, em Anatomia de uma Dor. Anatomia de uma Dor, sim. Eu também vejo muitas pontes entre Frankl e Lewis. Muito bom. Então, tá ótimo. E aí, gente, então, nossos agradecimentos. Nosso agradecimento à Larissa. A Larissa, deu show aqui, certo? Foi muito bom, para mim, pelo menos, foi muito bom.
Eu disse que eu gosto de falar de Franco. Mas eu acho que você está... Isso é muito jovem, tem muita coisa aí pela frente ainda para vivenciar, né? Então, fico muito feliz que você já tenha toda essa visão, toda essa perspectiva, né? Deus abençoe muito que no correr da vida essa perspectiva só se fortaleça, né? E você vivencie, consiga, né, vivenciar mesmo isso de modo a transmitir graça mesmo, né, de Deus para as pessoas. E Amém. você também se torne uma acadêmica para ajudar a balancear um pouquinho, né, o mundo acadêmico aí tende muito mais para teorias mais ali freudianas, né, naquele rumo, né, temos tão pouca representatividade, né, de uma corrente assim, oposta, né, e isso na ciência, até não só falando como um cristão, mas na ciência isso é importantíssimo, né, você ter tese e antítese, né, é importantíssimo, né, então eu espero que você cultive aí no coração, né, de repente, o desejo de seguir vida acadêmica, certo? E coloque isso em oração diante de Deus, tá bom? Precisamos muito. Amém. Também gostei muito. Muito feliz de participar aqui. Que Deus abençoe o projeto de vocês. Eu não conhecia, mas você falou aqui um pouquinho no começo. E eu achei muito interessante esse projeto de escuta. Quem não estava aqui no começo, eles têm um projeto de escuta. Então, quem precisar, né, nesses tempos, pode ir para lá, correr para eles. Que Deus abençoe esse projeto. Sim, você pode mandar uma mensagem lá pelo direct, pode mandar pelo e-mail também, que tem aí no Instagram, né, dizendo nosso e-mail, certo? E a gente conversa. Bom, gente, então eu quero agradecer a presença de todos, a participação aí, né, nos acompanharam até essa hora, foram valentes, né, e a gente fica um abraço virtual para todos. Até a próxima, quinta-feira que vem, às 22 horas, temos uma nova live, né, eu deveria saber decorar da sequência, mas não tenho aqui em mente qual é a próxima, mas, se não me engano, é sobre identidade cristã, aliás, identidade humana, sob a perspectiva cristã, e vai trabalhar um pouquinho do que a Larissa falou hoje aqui também. Provavelmente vamos chamar alguém da teologia, né, para falar a respeito. Tá certo? Então, novamente, obrigado a todos, obrigado a presença de todos. Quem quiser mandar qualquer outra pergunta ainda para a Larissa, a gente pode redirecionar para ela, ou então você procura ela aí no Instagram, tá certo? Então, tá bom. Então, um abraço para todos, obrigado novamente, Larissa. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção. A live vai ficar gravada, vai ser colocada também no canal do YouTube da Capelania da UFP, tá certo? E então, compartilhem com outros, se for importante para você, para abençoar a vida de outros também. Então, um abraço a todos. Abraço, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.